Você já sentiu que o medo ou a ansiedade tomam conta do seu coração? Hoje, vamos descobrir como o Salmo 91 pode ser o seu refúgio, trazendo segurança, paz e fortalecimento para a sua mente e o seu espírito. Cada versículo da Palavra de Deus tem poder de transformação, e o Espírito Santo quer mostrar a você como a fé em Deus, a oração e a presença de Jesus podem libertar seu coração e restaurar sua fé e paz. Nesse devocional do Salmo 91 você vai descobrir como o amor de Deus por você é profundo e real. Se inscreva no canal para receber mais devocionais e mensagens de amor e paz de Deus para você. Na vida há momentos em que o coração parece cansado, como se o medo e a ansiedade fizessem morada dentro da alma. Nessas horas, o Salmo 91 se torna mais do que um texto da Bíblia. Ele vira um abrigo, um refúgio onde o Espírito Santo sussurra: Deus se importa com você. Quando você lê, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. O Senhor está te convidando a descansar em Ele, a encontrar segurança e tranquilidade sob o poder de Deus. É como se cada palavra fosse uma tenda de proteção, um abrigo onde a fé em Deus te envolve com paz. O medo pode até bater à porta, mas ele não precisa ficar. Quando o coração é alimentado pela palavra de Deus, a ansiedade perde força. Jesus não prometeu a ausência de lutas, mas garantiu sua presença constante. E é essa presença de Deus que transforma a angústia em serenidade. O Salmo 91 é o lembrete diário de que há um abrigo espiritual disponível, onde a confiança vence a insegurança e o amor de Deus te envolve como um escudo. É o Espírito Santo que renova a tua esperança, trazendo descanso e fortalecimento à tua fé. Sabe, quando Davi escrevia salmos, ele também enfrentava medos. Ele se escondia em cavernas, fugia de inimigos, mas nunca deixou de buscar refúgio em Deus. Assim como ele, você também pode transformar cada momento de aflição em uma oportunidade de oração. Feche os olhos, respire fundo e diga: Senhor, Tu és meu refúgio, meu abrigo e minha segurança. Essa entrega sincera abre espaço para que o poder de Deus invada teu coração e traga paz, mesmo no meio da tempestade. Cada versículo do Salmo 91 carrega um convite à confiança. Quando você lê, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Sinta o consolo do Pai te envolvendo. É a voz dele dizendo: Eu sou teu refúgio e tua proteção. É nessa promessa que nasce a coragem para seguir, mesmo quando tudo parece desmoronar. A fé em Deus não anula a dor, mas te ensina a superá-la com propósito, serenidade e esperança. É na presença de Deus que a alma encontra descanso e paz. E quando a noite parece longa demais, lembre-se, o Salmo 91 é mais do que uma leitura, é uma oração viva. É um escudo espiritual que te cobre quando o medo tenta te paralisar. A cada verso, o Espírito Santo te convida a permanecer no esconderijo do Altíssimo, onde o amor de Deus restaura tua confiança e renova tua fé. E à medida que você aprende a habitar nesse refúgio divino, algo profundo começa a mudar dentro de você. E é aí que o verdadeiro entendimento do propósito espiritual começa a nascer. O Salmo 91 não é apenas um texto bonito, é uma revelação profunda da presença e da proteção de Deus sobre a vida daqueles que confiam em Ele. Ele nasceu em um tempo de guerra e incertezas, quando o povo de Israel precisava lembrar que Deus era o seu abrigo seguro. Quando você lê essas palavras hoje, o Espírito Santo traz o mesmo consolo e segurança que trouxe aos antigos servos do Senhor. É a palavra de Deus atravessando os séculos para dizer a você: Eu continuo sendo teu refúgio e tua fortaleza. Cada promessa desse salmo tem propósito. Quando o texto fala que Deus enviará seus anjos para te guardar em todos os teus caminhos, está revelando o poder de Deus em ação contínua, cuidando de cada passo que você dá. Jesus citou esse salmo quando foi tentado no deserto, mostrando que a fé em Deus e a confiança na palavra de Deus são armas poderosas contra o medo e a dúvida. A Bíblia não é um livro antigo, é o próprio sopro do Espírito Santo falando à tua alma, renovando tua coragem e despertando tua fé. Perceba que o Salmo 91 é uma aliança de amor e proteção. Ele não promete a ausência de desafios,
mas garante presença de Deus em todos eles. É um chamado à confiança, à entrega e à serenidade. Quando a ansiedade tenta dominar, lembre-se, aquele que se refugia em Deus encontra descanso, porque há poder na oração e paz na obediência. O amor de Deus cobre você, e essa certeza traz segurança e tranquilidade em meio às tempestades. O propósito espiritual desse salmo é te lembrar de quem é o teu abrigo verdadeiro. Nenhuma circunstância pode abalar o que o Senhor sustenta. Quando você se coloca sob as asas do Altíssimo, o medo perde o controle e a fé ganha espaço. É como se Deus te dissesse: eu cuido de ti, mesmo quando você não entende o caminho. Essa consciência gera fortalecimento e esperança, porque a presença de Deus é constante, mesmo quando os olhos não veem. E à medida que você entende o contexto espiritual do Salmo 91, o coração começa a ser moldado por uma confiança nova. A fé deixa de ser apenas uma crença e passa a ser um estilo de vida, um abrigo diário contra o medo. É nesse ponto que o Espírito Santo começa a trabalhar de forma mais profunda, te ensinando a confiar, mesmo nas noites mais silenciosas, e te preparando para descobrir o poder da confiança como uma verdadeira arma contra o medo. A confiança é uma das expressões mais lindas da fé em Deus. Quando você aprende a confiar, mesmo sem entender tudo, o coração encontra descanso e serenidade. É nessa confiança que o Espírito Santo age, trazendo tranquilidade e fortalecendo tua fé. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14:27. Porque ele sabia que o medo é uma das maiores prisões da alma. Mas quando você confia na palavra de Deus, o medo perde o poder, e a paz de Deus ocupa o lugar da inquietação. Muitos pensam que a confiança vem quando tudo está bem, mas ela nasce justamente nos dias difíceis. É na fraqueza que o poder de Deus se manifesta com mais intensidade. Quando a insegurança te visitar, lembre-se do amor de Deus. Ele é teu abrigo, teu refúgio e tua segurança. Você não precisa ter todas as respostas, precisa apenas crer que o Senhor está contigo. A confiança é a ponte que liga o medo à superação, e é nessa travessia que a fé em Deus te sustenta. Olhe para a história de Daniel, lançado na cova dos leões. Ele não sabia o que aconteceria, mas confiou no poder de Deus. Essa confiança fez com que a boca dos leões fosse fechada e a glória de Deus se manifestasse. Assim também acontece com você. Quando o medo tentar rugir, mantenha firme a fé, e o Senhor será teu abrigo. A presença de Deus te envolve, e nenhuma força contrária pode vencer um coração que confia. A confiança não elimina os desafios, mas muda a maneira como você os enfrenta. Quando você confia, o Espírito Santo te dá discernimento, te orienta e te enche de coragem. Essa confiança traz liberdade, paz e esperança, frutos do amor de Deus agindo dentro de você. Cada oração feita com fé é uma declaração de que você acredita no propósito de Deus, mesmo que ainda não veja o resultado. É nesse ato de entrega que nasce o verdadeiro descanso. E à medida que essa confiança cresce, o medo começa a desaparecer. A mente se acalma, o coração se firma e a alma encontra serenidade. Você passa a entender que habitar em Deus é mais do que pedir proteção. É viver na certeza de que Ele te guarda. Essa confiança se torna a tua arma secreta contra o medo e te conduz a um lugar mais profundo, onde habitar no esconderijo do Altíssimo deixa de ser teoria e se torna experiência viva. Habitar no esconderijo do Altíssimo é mais do que apenas visitar a presença de Deus de vez em quando. É viver nela todos os dias. Quando a Bíblia diz, aquele que habita, está falando de permanência, de relacionamento contínuo com o Senhor. É um convite para você descansar sob o abrigo da presença de Deus, onde o Espírito Santo te envolve com paz, proteção e serenidade. É nesse lugar espiritual que o medo perde o domínio, e a fé em Deus encontra raízes firmes. Esse esconderijo não é físico, é um estado da alma que confia no amor de Deus. É quando, em meio ao caos, você decide dizer, Senhor, eu me refúgio em Ti. É uma entrega silenciosa, mas poderosa. O coração que habita em Deus encontra segurança e propósito, mesmo quando tudo parece incerto. É ali, nesse esconderijo,
que o Espírito Santo sussurra ao teu coração palavras de esperança e fortalecimento. Habitar é permanecer. Não é correr para Deus apenas nas tempestades, mas escolher andar com Ele em todas as estações da vida. É ter comunhão constante, é orar não só para pedir, mas também para agradecer e adorar. Jesus viveu assim, mesmo cercado de pressões. Ele buscava refúgio na presença do Pai. E quando você segue esse exemplo, encontra o verdadeiro descanso e a liberdade que vem do poder de Deus. No esconderijo do Altíssimo, a cura, a paz, a renovação. Quando você escolhe habitar nesse lugar, a mente ansiosa se aquieta e o coração encontra tranquilidade. É ali que o amor de Deus te envolve, que a oração se torna mais profunda e que o medo se transforma em fé. A presença de Deus te protege, te fortalece e te dá coragem para enfrentar qualquer situação. E quanto mais você permanece nesse refúgio, mais clara fica a voz do Espírito Santo te guiando. E é nesse esconderijo, nesse espaço íntimo entre você e Deus, que nasce a força para viver de forma diferente. Quando o coração aprende a descansar em Deus, ele também aprende a confiar mais e a orar com mais fé. E é justamente nesse ponto que o Salmo 91 se torna mais prático, quando as palavras viram oração, e a comunhão com o Altíssimo passa a ser parte viva da tua rotina. A oração tem um poder que vai além das palavras. Quando você ora com base no Salmo 91, está se revestindo da própria palavra de Deus, e a Bíblia diz que essa palavra não volta vazia. Ao orar, você convida o Espírito Santo a agir, a trazer paz onde há ansiedade, e segurança onde o medo tenta dominar. É nesse momento de entrega que o coração encontra abrigo e o poder de Deus começa a trabalhar em silêncio, trazendo tranquilidade e confiança. A cada verso orado, algo se movimenta no mundo espiritual. Quando você declara 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, está reafirmando sua fé em Deus e se lembrando de que Ele é teu refúgio e proteção. A oração não muda apenas circunstâncias, muda também o teu interior. Ela fortalece a fé, renova a esperança e traz serenidade à alma cansada. É nesse diálogo com o Criador que o amor de Deus é sentido de forma viva e real. Ore com o coração, não apenas com os lábios. Fale com Deus como quem conversa com um amigo próximo, porque é isso que Ele deseja: intimidade. Diga a Ele o que te causa medo, o que te aflige, e entregue tudo nas mãos dele. A fé em Deus cresce na sinceridade da oração. O Espírito Santo intercede por você, e a presença de Deus te cobre com um manto de paz, mesmo quando o mundo ao redor parece em tempestade. Você pode fazer do Salmo 91 uma oração diária. Leia cada versículo e personalize-o, dizendo: Senhor, Tu és meu abrigo, minha fortaleza, meu refúgio. Essa prática transforma a mente e o coração. Aos poucos, o medo perde espaço e a confiança toma conta. A oração baseada na palavra de Deus traz fortalecimento, descanso e a certeza de que o Senhor está contigo em cada passo. É uma forma de transformar a fé em ação e a ansiedade em serenidade. E à medida que essa oração se torna parte da tua rotina, você percebe que não está mais reagindo ao medo, está vivendo pela fé. O poder de Deus começa a se manifestar em detalhes, nas decisões, nas atitudes e até nos pensamentos. A paz que vem da presença de Deus se torna teu abrigo constante. E quando o coração aprende a orar dessa forma, entende que mesmo nas tempestades emocionais, existe uma segurança inabalável. As tempestades emocionais chegam sem avisar. Um dia tudo parece calmo, e no outro, o coração é tomado por medo, ansiedade e incerteza. Mas é exatamente nesses momentos que o Salmo 91 revela seu poder. Ele nos lembra que Deus é abrigo seguro e refúgio constante. Quando o Espírito Santo habita em você, mesmo as maiores ondas não te derrubam. A presença de Deus se torna o guarda-chuva da alma, trazendo paz e proteção em meio à chuva das preocupações. A Bíblia diz: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. Essa imagem mostra o amor de Deus te envolvendo por completo. É como uma mãe que protege o filho em meio à tempestade, com ternura, força e cuidado. Quando a ansiedade tentar te afogar,
lembre-se dessa cena. Você não está só. O Espírito Santo está aí, sussurrando esperança, fortalecendo tua fé e te lembrando que há segurança na presença de Deus. A proteção divina não significa ausência de dores, mas certeza de companhia. Deus não promete que a tempestade vai cessar de imediato, mas promete que você não enfrentará nada sozinho. É essa promessa que gera serenidade. Quando você escolhe confiar, o amor de Deus se torna âncora para o coração. Ele segura tua mente, acalma tua alma e te dá coragem para continuar. É o poder de Deus agindo, mesmo quando o que você sente é fraqueza. Em meio às tempestades emocionais, ore. Fale com Deus como quem busca abrigo. Diga o que dói, mas também declare o que crê. A palavra de Deus é teu escudo. Quando o medo tentar gritar, responda com fé: o Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Essa simples oração tem poder para mudar atmosferas, porque abre espaço para o Espírito Santo operar. E aos poucos, o vento se acalma dentro de você, mesmo que o mundo ao redor continue em movimento. E quando o coração aprende a descansar na proteção divina, a paz começa a florescer novamente. A ansiedade dá lugar à confiança, e o medo se transforma em fé viva. A presença de Deus se torna teu abrigo constante, te lembrando que o refúgio não está fora, está dentro de quem habita no Altíssimo. E é justamente essa presença, tão forte e tão doce, que te conduz ao caminho da libertação do medo. O medo tem uma força silenciosa que pode dominar a mente e o coração, mas a presença de Deus é ainda mais poderosa. Quando você se entrega totalmente, permitindo que o Espírito Santo habite em você, o medo começa a se dissipar. É nesse espaço de intimidade que a fé em Deus floresce, trazendo tranquilidade e paz. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. E ele nos mostra que a liberdade verdadeira nasce da entrega à sua presença. A presença de Deus transforma o coração ansioso em um coração fortalecido. Quando você sente a proteção do Senhor, percebe que não precisa lutar sozinho. O poder de Deus te envolve, te cobre com amor e te ensina a caminhar sem temor. Cada oração, cada versículo meditado, cada declaração de fé baseada na palavra de Deus é uma ponte que leva o coração da insegurança para a segurança em Deus. A liberdade do medo é, portanto, fruto de confiança e entrega. O medo se alimenta da dúvida, mas a presença de Deus alimenta a confiança. Quando você pratica a oração, se refugia no Salmo 91 e se lembra das promessas de Jesus, o Espírito Santo fortalece tua coragem. É como um escudo invisível que protege o coração, dando serenidade, mesmo em meio às incertezas. O amor de Deus age de forma profunda, transformando cada sensação de medo em uma oportunidade de fé viva, esperança renovada e fortalecimento do espírito. Libertar-se do medo não significa ignorá-lo, mas vencê-lo com o poder de Deus. Quando você reconhece que Deus se importa com você, que a palavra de Deus é fiel e que Jesus é teu refúgio, o medo perde o seu lugar. A presença de Deus transforma cada situação difícil em oportunidade de crescimento espiritual. É um aprendizado constante de entrega e confiança, e cada passo nessa entrega fortalece teu coração e tua mente. E quando o coração se acostuma a habitar na presença de Deus, o medo se transforma em coragem, e a ansiedade em serenidade. A fé em Deus deixa de ser apenas uma crença e se torna experiência viva, onde o amor de Deus, a oração constante e a confiança plena te conduzem a um estado de paz interior. E é justamente a partir desse ponto que o Salmo 91 começa a fortalecer tua mente e teu coração de forma ainda mais profunda. O Salmo 91 é um verdadeiro treinamento espiritual para a mente e o coração. Quando você se apega às suas promessas, a ansiedade perde força e o medo se acalma. É como se cada palavra fosse uma injeção de fé em Deus, fortalecendo tua coragem e serenidade. O Espírito Santo trabalha nesse processo, trazendo tranquilidade, mesmo quando as circunstâncias externas parecem desafiadoras. Deus se importa com você, e a presença dele atua como abrigo seguro para o teu espírito. Ao meditar nesse salmo, você aprende a substituir pensamentos negativos por declarações de fé.
A Bíblia ensina: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Romanos 12:2. Cada versículo do Salmo 91 é um lembrete de que o poder de Deus te protege e que a confiança nele renova tua paz. O coração encontra descanso, e a mente descobre que a serenidade verdadeira só vem quando você habita no esconderijo do Altíssimo. Quando a ansiedade ou a preocupação bater à porta, use o Salmo 91 como ferramenta diária. Leia, reflita e ore sobre cada promessa, lembrando-se de que Jesus é teu refúgio. Cada prática assim fortalece não apenas a mente, mas também o coração, porque o amor de Deus se manifesta de forma concreta na tua vida. É um fortalecimento que vai além do físico, é espiritual, emocional e psicológico. O fortalecimento acontece também quando você aplica o Salmo na vida cotidiana. Cada decisão tomada com fé, cada oração feita com confiança, cada entrega sincera ao poder de Deus contribui para o equilíbrio emocional. O Espírito Santo te guia para perceber que o refúgio não é uma promessa distante, mas uma realidade diária. E quanto mais você habita nesse lugar seguro, mais o coração se enche de paz, esperança e propósito. E à medida que a mente se fortalece e o coração se firma, a presença de Deus se torna um estado constante de segurança e amor. Você passa a enfrentar os desafios com coragem, sabendo que nenhuma circunstância pode quebrar a proteção que o Senhor oferece. É nesse ponto que a prática diária do Salmo 91 se torna rotina, e os princípios de fé, segurança e proteção começam a refletir em cada atitude, preparando você para viver o Salmo todos os dias. Viver o Salmo 91 diariamente é mais do que ler ou memorizar versos. É fazer da palavra de Deus uma parte viva da sua rotina. Cada manhã, ao lembrar que Deus se importa com você e que Jesus é teu refúgio, você fortalece a fé em Deus e cria um escudo de proteção ao longo do dia. A oração se torna natural, e o Espírito Santo te guia, trazendo paz, segurança e confiança mesmo nas tarefas mais simples ou nos desafios mais complexos. Incorporar o Salmo na vida cotidiana significa também aplicar suas promessas em atitudes práticas. Ao enfrentar o trânsito, o trabalho ou preocupações familiares, declare mentalmente que você habita no esconderijo do Altíssimo. Cada pensamento de fé fortalece a mente e o coração, transformando a ansiedade em serenidade. A presença de Deus se torna refúgio constante, e o amor de Deus se manifesta nos gestos, palavras e decisões diárias, trazendo tranquilidade e esperança. A rotina de fé inclui também a meditação nas Escrituras e a oração guiada pelo Salmo 91. Ao refletir sobre cada versículo, você percebe que a proteção divina não é abstrata, é real, concreta e acessível. O poder de Deus te sustenta, a coragem cresce, e a liberdade do medo se torna tangível. Cada pequeno hábito espiritual reforça a tua conexão com Deus, tornando teu coração mais leve e teu espírito mais resiliente. Viver o Salmo 91 é, acima de tudo, um exercício de entrega. Entrega de medos, ansiedades e inseguranças ao cuidado de Deus. Cada ato de fé, por menor que pareça, reforça a certeza de que você está protegido. O Espírito Santo trabalha silenciosamente, mostrando que o descanso verdadeiro não depende das circunstâncias, mas da confiança plena em Deus. E à medida que você pratica isso diariamente, a paz interior se fortalece, preparando o terreno para a libertação do medo e a construção de um coração firme. E quando a prática se torna hábito, você percebe que habitar no esconderijo do Altíssimo não é apenas promessa do Salmo 91, mas realidade de vida. A fé em Deus se manifesta em atitudes, pensamentos e palavras, e a proteção divina se torna tangível em cada decisão. É nesse ponto que se conecta todo o ensinamento anterior, e você começa a experimentar de forma plena a presença de Deus, o amor de Deus e o poder de Deus em todos os momentos do seu dia. O Salmo 91 pode ser o seu refúgio, fortalecendo mente e coração e trazendo libertação do medo e da ansiedade. Agora, reflita. Você tem buscado habitar nesse esconderijo do Altíssimo todos os dias. Permita que a presença de Deus transforme cada desafio em oportunidade de fé,
cada dificuldade em crescimento espiritual. Que o amor de Deus, o poder de Deus e a presença de Jesus tragam descanso, paz e fortalecimento para a sua vida. Deixe nos comentários como você tem usado a palavra de Deus para vencer a ansiedade e o medo. Compartilhe suas experiências, inspire outras pessoas e sinta a fé em Deus se multiplicar. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal agora para continuar recebendo vídeos cheios de esperança, oração e fortalecimento espiritual. Que a proteção, a serenidade e a coragem do Senhor estejam sempre com você.